grande. Estamos plantados na casa do Senhor e vamos crescer como cedros no Líbano. Glória a Jesus. Quantos acharam? Digam amém. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios. Coisa boa, né? Vimos um que em teu nome expulsava demônios. Notícia maravilhosa. Mas tem uma vírgula aí, né? O qual não nos segue e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Podeis assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, Deus me deu uma palavra dentro desse texto. E o texto que nós lemos traz-nos um momento na trajetória do ministério de Jesus aqui na terra, na qual ele está fazendo discípulos. E eu percebo que alguns dos discípulos tornam-se seus seguidores. Outros, porém, como o gadareno, ele diz: não, vai e prega o evangelho para o teu povo. Outros, como a mulher samaritana, ele salva e diz: não, vai em Samaria agora e anuncia que o Cristo falou contigo. Jesus está levantando discípulos, Jesus está escolhendo pessoas. Alguns estão no círculo de amizade dele, no círculo de intimidade dele, estão aprendendo ouvindo ele falar, enquanto outros estão aprendendo vendo ele fazer. Mas de todas as formas, Jesus ensina alguma coisa, tanto falando quanto fazendo. As atitudes de Jesus é uma pregação, as palavras de Jesus é ensinamento. Jesus é a palavra viva, é o verbo encarnado. E no capítulo de número 9, Jesus já vinha fazendo milagres. E eu creio que alguém observava de longe, enquanto ele estava curando o filho da viúva de Naim, ressuscitando, alguém observava de longe. Enquanto ele está dando vista a Bartimeu, alguém estava observando de longe. Enquanto ele estava multiplicando pães, alguém estava observando de longe. Enquanto ele estava curando e expulsando demônios, alguém estava observando de longe. Alguns que observam no propósito de parar a obra que ele está fazendo. Aqueles que têm inveja, aqueles que se preocupam que alguém tome o seu lugar. Mas Jesus está pregando, Jesus está curando, Jesus está libertando, e enquanto alguns estão de perto o ouvindo, sentindo o seu cheiro, sentindo o seu calor, outros estão de longe, mas estão de longe desejando estar perto. Não tem a mesma intimidade, mas deseja ter. Não tem o mesmo acesso, mas deseja ter. Não são chamados discípulos, mas desejam ser. Pessoas que estão de longe. E o nosso Deus é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Porque Deus não está preocupado com a distância. Deus está contemplando o coração daqueles que estão observando, daqueles que estão aprendendo alguma coisa,
E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, neste texto, que um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus fez uma observação. Quem é ele? O apóstolo João. João era conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo do amor, mas a princípio ele era chamado de filho do trovão. Ele e o seu irmão Tiago eram chamados de filhos do trovão. Eu imagino que isso tem a ver com a postura deles, com a forma de agir. Eles eram como o trovão. Em um determinado tempo, João e Tiago estavam pregando em determinado lugar, e as pessoas não queriam ouvir a sua pregação, não queriam receber a sua oração, zombaram e criticaram a ele. E eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor Jesus, o Senhor permite que a gente faça como Elias e mande descer fogo do céu e consumir aquelas pessoas? Jesus disse para eles: não, vocês não entenderam qual é o propósito do meu ministério. Eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, eu não vim para bater, eu vim para salvar. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim como uma chance para aqueles que não tinham chance. Eu vim como esperança para aqueles que não tinham esperança. Eu vim como oportunidade para aqueles que não tinham oportunidade. E o Senhor Jesus dá uma lição a eles. E é interessante que o processo de sair de filho do trovão para discípulo do amor é um processo em que João revela o seu caráter, a sua forma de pensar. Mas independente da personalidade de João, ele está disposto a sempre aprender alguma coisa com Jesus. Ele não está ali para discutir com Jesus. Ele tem uma personalidade forte, mas se Jesus mandar ele calar, ele cala. Se Jesus mandar ele parar, ele para. Se Jesus ensinar, ele ouve. Se Jesus ordenar, ele obedece. João tem uma personalidade forte, mas ao mesmo tempo ele tem um desejo de ser alguém segundo o coração de Deus. Eu quero abrir um parêntese nessa noite para te dizer que a tua personalidade não impressiona Deus. Aleluia, a tua forma de ser não impressiona Deus, não assusta Deus. Talvez pode assustar algumas pessoas. Quem sabe você é como João, um trovão na terra. Quem sabe você é como João, alguém forte, alguém determinado, alguém valente. Mas Jesus é aquele que amansa o valente. Jesus é aquele que transforma a nossa personalidade. Jesus é aquele que muda a nossa natureza. Glória a Jesus. E João estava disposto a aprender alguma coisa com Jesus. Havia um zelo muito grande no coração de João, um zelo para que aquilo que eles estavam fazendo não fosse destruído, para que aquilo que eles estavam construindo não fosse atrapalhado. João queria preservar o ministério, João queria preservar a igreja, mas o excesso do zelo levou João a tomar algumas atitudes desnecessárias. O excesso do zelo transformou João em uma pessoa exagerada, mas Jesus estava dizendo: eu vou te podar, eu vou te lapidar, eu vou transformar de filho do trovão para discípulo do amor. Aleluia. Deus é aquele que transforma. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a sua natureza, mas Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que muda. Ele disse assim, ó: venha como está. Mas ninguém que vem como está e abraça Jesus, ouve Jesus, obedece Jesus, permanece do mesmo jeito. Ele muda, ele transforma. Oh, glória a Jesus. João era alguém que estava sendo lapidado pelo Senhor Jesus.
e ele vai tomar atitudes exageradas, ele vai tomar atitudes, aleluia, com excesso de zelo, aleluia, e aquilo muitas vezes talvez leva João a ser julgado, leva João a ser apontado. Não é o discípulo do amor, não é o crente, não é o apóstolo, não é o discípulo. Olha como ele age, olha como ele fala, olha como ele se comporta, mas só que eles não sabem que João já está no coração de Deus. João, aquele João, filho do trovão, aleluia, tem um coração de ouro. Aquele João brabo, aquele João valente, tem um coração cheio de amor. Aquele João, aleluia, cheio de espinhos, Jesus está dizendo: eu vou arrancar os espinhos dele, eu vou tirar os carrapichos dele, e vocês vão ver o quanto esse João vai ser valioso, o quanto esse João vai ser poderoso em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Não se preocupe se alguém julgou a tua natureza, se alguém julgou a tua forma de agir, a tua forma de falar, a tua forma de pensar. Oh, glória, Jesus vai te transformar, Jesus vai mudar a tua natureza, Jesus vai mudar a tua história. Oh, glória, ele vai arrancar os espinhos, ele vai arrancar os carrapichos, ele vai lapidar. Quem sabe você é uma pedra bruta, mas nas mãos de Jesus você vai brilhar como um diamante, porque ele é aquele que transforma. Aleluia. João observou, no seu excesso de zelo, no seu excesso de cuidado, ele está observando ao seu redor, e ele está tentando identificar as ameaças, para tentar conter a ameaça antes que se torne uma realidade. Isso é o zelo de um obreiro. Mas ele vai errar, porque a Bíblia diz que ele viu não diz o nome dele, era anônimo, não tinha importância. Quando Jairo se apresenta, alguém diz: é príncipe da sinagoga. Quando Nicodemos se apresenta, alguém diz: ele é príncipe e está visitando o Senhor à madrugada. Aleluia. Quando alguns se apresentam devido à sua importância, seu nome é citado, mas esse que foi citado, ele não tem nome, ninguém fala o nome dele, está no anonimato, está no oculto, mas alguém viu ele, alguém observou ele, alguém que estava mais perto de Jesus viu ele. Por quê? Não por causa do seu nome, não por causa da sua posição, não por causa da sua riqueza, não por causa da sua fama, não por causa da sua importância, não por causa da sua classe social, mas por, aleluia, independente de quem ele era, mas pelo que ele estava fazendo. Aleluia. Ele vai observar e vai dizer: nós vimos que em teu nome. Ele não estava ali em nome de Moisés, ele não estava ali em nome de Salomão, ele não estava em nome de Elias, ele estava em nome de Jesus. Isso significa que se ele carrega o nome de Jesus, ele carrega uma fé, e se ele carrega uma fé, ele também pode ser chamado de crente. Não está, aleluia, no rol e nem tem acesso que nós temos, mas ele está no nome de Jesus. Oh, glória. Ele não está agindo por conta própria, ele não está agindo em nome próprio, ele não está tomando a honra para si, ele não está tomando a glória para si, mas ele está dizendo: eu estou agindo, mas eu estou agindo em nome de Jesus. Eu não tenho intimidade com ele, mas a glória é para ele. Eu não tenho acesso a ele, mas eu sei que a glória é dele. Aleluia. Eu não tenho como chegar perto dele, eu não tenho como ser amigo dele, ainda não tive o privilégio de chegar tão perto, mas tudo que eu fizer, eu vou fazer para a glória dele, eu vou fazer para a honra dele, eu vou fazer para o louvor dele. Deus não está preocupado que você tenha fama, que você tenha posição, que você tenha cargo. Deus está preocupado é que tudo que você faz para a glória dele. Tudo que você faz para a honra dele. Oh, glória. Você não é aquele que glorifica dos lábios para fora, você glorifica com as suas atitudes. Você não é aquele que glorifica com
aparência, você glorifica produzindo frutos. E o próprio Jesus ensinou em João 15: nisto glorificareis o Pai, em que deis muito fruto. Oh glória! Jesus está dizendo: tem ramo que está pegado em mim, mas não dá fruto. O Pai vem como bom agricultor, corta o ramo e lança no fogo. Mas aquele que estando em mim dá fruto, esse ele poda para que dê mais fruto, ele corrige para que dê mais fruto, ele lapida para que dê mais fruto, ele aperfeiçoa para que dê mais fruto. Só que quem vai tratar com aquele anônimo não é Jesus. Quem vai tratar é alguém que tinha acesso a Jesus, era alguém que tinha intimidade com Jesus. Ora, quem tem intimidade com Jesus tem que ver como Jesus vê, tem que agir como Jesus agiria, tem que pensar como Jesus pensaria. Mas no caso João está no processo, no caso João ainda é pedra bruta, e a atitude dele é uma atitude exagerada. Ele vai dizer assim: olha, em teu nome ele estava expulsando demônios, e quando nós o vimos, percebemos que ele não é dos nossos seguidores, percebemos que ele não está no nosso grupo, percebemos que ele não tem acesso à tua presença. E aí nós proibimos, nós dissemos para ele: não expulse, nós dissemos para ele: não pregue, nós dissemos para ele: não cante. Você não tem cargo para cantar, você não tem posição para pregar, você não tem posição para evangelizar, você não recebeu reconhecimento humano para poder sair por aí pregando. Essa era a posição de João. Ele proibiu o jovem de pregar, ele proibiu o jovem de expulsar demônios, ele proibiu o jovem de fazer. Mas só que Jesus, quando ouve aquelas palavras, oh glória, Jesus vai tomar as dores do anônimo, e Jesus vai dizer: ei, aleluia, não lhe proibais, não impeçais, não bloqueie a sua caminhada. Jesus vai comprar as dores daquele jovem. E agora eu imagino João: e agora? Aleluia, o que eu fiz não estava de acordo com o que Jesus determinou, mas agora Jesus está dando uma resposta contrária. Então o que é que João vai ter que fazer? Ele vai desfazer aquilo que ele fez, ele vai ter que voltar atrás e liberar quem ele proibiu, mandar gritar quem ele mandou calar, mandar pregar quem ele mandou parar. Aleluia, ele vai ter que desfazer aquilo que ele fez, porque ter intimidade com Jesus, aleluia, nós precisamos entender que muitas vezes não somos donos da razão. Nós precisamos entender que tem horas que a gente precisa descer mais um pouco para depois tomar uma atitude. A gente precisa orar mais um pouco para depois tomar uma atitude. Muitas vezes nós precisamos entender que há uma guerra entre a carne e o espírito, e nós não podemos agir sem a direção daquele que nos chamou. Oh glória! Porque quando nós tomamos uma atitude sem a direção de Jesus, nós só vamos fazer duas coisas: uma é voltar, e a outra é corrigir aquilo que nós fizemos de errado. Jesus fez voltar. Oh glória a Jesus! E quem tem intimidade com Jesus tem que ter humildade para desfazer aquilo que fez. Aleluia! Quem tem intimidade com Jesus tem que ter humildade para desfazer aquilo que fez. A Bíblia me faz lembrar de um homem chamado Samuel. Samuel foi até a casa de Jessé, porque Deus havia escolhido um rei. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé apresenta os seus filhos, do mais velho ao mais novo. Quando Samuel viu a estatura do mais velho, a pose do mais velho, a posição do mais velho, ele disse: está diante do Senhor o seu rei. Quando pegou o azeite para ungir, Deus falou e bradou no coração de Samuel, dizendo: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque eu, Samuel,
Samuel: não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Samuel falou e agora teve que desfalar. Samuel ia fazer, agora teve que desfazer. Aí Samuel vai olhando todos e Jesus vai dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Tem aparência, mas não é esse. Tem posição, mas não é esse. Tem cargo, mas não é esse. Quem eu vou escolher é o menor da casa. Quem eu vou escolher é o anônimo. Quem eu vou escolher é aquele que não tem lugar na mesa. Quem eu vou escolher é aquele que está rejeitado. Quem eu vou escolher é aquele que foi colocado no canto. Aí Samuel pergunta a Jessé: ainda tens mais algum filho? Jessé disse: ainda tenho um. Ele está no campo apacentando as ovelhas e o nome dele é Davi. Samuel disse: pois bem, ninguém senta à mesa antes de Davi chegar. Quando Davi se apresenta, o menino é pequeno, mas é escolhido. O menino não tem idade, mas é escolhido. O menino não tem aparência, mas é escolhido. O menino não tem posição, mas é escolhido. Deus olhou para Davi e disse: Samuel, pode derramar o azeite, pode derramar o azeite, porque é esse que eu escolhi. Oh glória! A escolha de Deus não tem a ver com posição, não tem a ver com aparência, não tem a ver com a lógica humana. Aqui não precisa currículo para você ser escolhido. Ele escolhe sem currículo, ele escolhe sem diploma, ele escolhe do jeito que você está. Ele lapida, ele transforma. Oh glória! Tem gente querendo entrar na frente para dizer o que Deus não falou, para fazer o que Deus não mandou fazer. Jesus vai dizer: vai desfazer, vai ter que voltar atrás. Aleluia, oh glória. Você esqueceu, João, que você um dia já foi trovão e agora você é amor? Você já esqueceu, João, que um dia você estava na pescaria e agora você está pescando homens? Você se esqueceu, amado, que um dia você estava no tráfico, na bebedice, que um dia você estava no mundo do pecado e Jesus te resgatou, te lapidou, aleluia, encheu você do Espírito Santo e agora você quer entrar na frente de Jesus para dizer: é assim que Jesus escolhe. Aleluia. A Bíblia também me faz lembrar, amados, glória a Jesus, que muitas vezes pela amizade nós também tomamos atitudes precipitadas. Nós muitas vezes nos excedemos por causa da amizade, por causa do nível de intimidade. Um certo dia Davi, depois de chegar na guerra, depois de ter vencido pelo poder do Senhor, Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem escolhido por Deus para um grande propósito, Davi, aleluia, alguém que Deus havia escolhido para iniciar uma monarquia que nunca teria fim, porque o seu descendente seria o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Davi era escolhido. Davi chegou para o profeta Natã e chamou Natã para uma reunião e disse: Natã, precisamos conversar. Natã era o pastor da igreja e Davi era o grande líder do ministério. Aí Davi chama Natã e diz: Natã, precisamos conversar. E o que é, Davi? Você é um cabra excelente, você é um cara bom, Davi, você é um homem segundo o coração de Deus. O que é que tu quer, Davi? Diga aí, Deus vai te ouvir. Você tem intimidade, você tem acesso, o que você pedir Deus vai fazer. Aí Davi disse: vai cá, profeta Natã, será se eu poderia ter a honra de construir uma casa para Deus? Eu tenho ouro, eu tenho prata, olha a casa que eu moro, olha o meu palácio, olha a minha cama, olha o meu trono, olha a minha coroa, olha o meu cetro, mas eu tenho observado que a arca da aliança, a presença de Deus, está morando numa casa de cedro. Não convém eu, rei, morar numa casa revestida de ouro e aquilo que nós adoramos, aquele Deus todo poderoso, morar numa casa de cedro.
Natan, será se eu posso construir uma casa para Deus? Natan ficou emocionado, Natan ficou animado. Aí disse Davi, aleluia, quem vai poder impedir você de construir uma casa para Deus? Quem é melhor do que você, Davi, para construir uma casa de Deus? Oh glória, irmãos, terrível é um profeta emocionado. Profeta emocionado anda na frente de Deus, coloca os cavalos na frente da carroça e toma atitude que Deus não mandou tomar. Aí Natan está voltando, e como Deus conhece Natan, sabe quem é Natan. Deus vai dar oportunidade para Natan e vai dizer: corrija o que você fez. O que é isso, Deus? O que foi que eu fiz? Você mandou fazer o que eu não mandei fazer. Volta e diga para Davi que não é pelas mãos dele que o meu templo vai ser construído, mas vai ser através do filho dele. Oh glória, aleluia. Natan volta e diz assim: Davi, infelizmente não é você que vai construir, é teu filho. Se Davi fosse rebelde, Davi ia apontar o dedo na cara do profeta e ia dizer: agora tu está voltando com a palavra. Mas Davi era humilde, Davi era ovelha. Ele disse: Deus disse que não é, não é. Porque quem é humilde e quem tem intimidade sabe ouvir o sim de Deus, mas também sabe ouvir o não. Porque o não de Deus é tão importante quanto o sim. Oh glória a Jesus. Muitas vezes Deus vai dizer não quando você esperava sim. Muitas vezes Deus vai dizer não vá quando você esperava que Deus dissesse vá. Muitas vezes Deus vai fechar quando você esperava abrir. Mas quando Deus mandar, ouça, obedeça, porque a honra não é nossa, a honra é dele, a glória é para ele. Aleluia, aleluia. A Bíblia também me faz lembrar, amados irmãos, glória a Jesus, aleluia, sobre um homem chamado profeta Isaías. Isaías foi alguém que tinha tanta intimidade com Deus que ele é conhecido como profeta messiânico. Cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Vocês querem que eu diga quem ele é? Não veio ainda, mas já vou dizer como ele vai ser. Porque um renovo nasceu de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é Isaías. Glória a Deus. Aí chega um rei por nome de Ezequias, e o rei Ezequias está enfermo, está doente. Ezequias havia pecado, havia falhado, e Deus falou com Isaías: vai lá, Isaías, vai dar uma palavra para Ezequias. Qual é a palavra, Deus? É que ele vai ser curado? Não, meu filho. A palavra para ele é: prepara a tua cama, prepara a tua casa, porque desta enfermidade que tu estás, não vai sobreviver. Aí Isaías vai com a mensagem, com tanto amor que ele tinha pelo rei Ezequias, e eu creio que triste, ele dá aquela palavra para Ezequias. Ezequias está na cama, padecendo de uma enfermidade terrível. Isaías libera a palavra: Ezequias, prepara, se tem alguma coisa para pedir perdão, a hora é agora. Se tem alguma coisa para se consertar, a oportunidade é agora. Deus te ama tanto que antes de te levar, Ele está te avisando para você consertar as coisas e ter um lugar bom depois da tua morte. Então conserta, porque essa enfermidade que tu tem aí, você vai ter que morrer. Isaías dá as costas, quem sabe até chorando, porque era um rei querido, era um homem escolhido por Deus. Isaías está caminhando, quem sabe intercedendo, quem sabe perguntando: por que, Deus? Ezequias te deu tanta alegria, Ezequias te deu tanto orgulho. Não está escrito, mas eu imagino.
Ezequias fez tanta a tua obra, por que, Deus, que ele vai morrer agora? Por que ele vai padecer agora? E enquanto Isaías está caminhando, Ezequias deitado na cama, sem força para ficar de joelho, sem força para ficar de pé, sem força nem para falar, ele vira para a parede e começa a chorar. E começa a chorar e dizer: Deus, lembra, 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 oh glória, oh glória. Deus tem os seus escolhidos. Deus tem os seus escolhidos. Os seus escolhidos podem até cair 7 vezes, mas de todas elas Deus o colocará de pé. Deus tem os seus escolhidos que estão na cama sem esperança. Deus tem os seus escolhidos que estão no centro de recuperação, tentando se libertar. Deus tem os seus escolhidos que agora estão na lama, estão no fundo do poço e sem esperança, estão dizendo: Deus, lembra, lembra. Quem sabe tem alguém na tua casa que é escolhido, mas está distante, está morrendo, está sem a presença, está sem intimidade. Mas eu creio que Deus vai se lembrar de alguém aqui. Deus vai se lembrar de alguém aqui. Deus vai se lembrar de alguém aqui. Se ele estiver no quarto, Deus se lembra dele. Se ele estiver na sala, Deus se lembra dele. Oh glória, tem gente daqui, tem gente dessa igreja que Deus está dizendo: eu estou vendo ela, eu não me esqueci dela, eu sei quem ela é, fez o que fez, mas é minha escolhida. E eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Quem sabe você está aqui e dizendo: eu não prego mais, eu não canto mais, estou pensando em parar. Jesus está dizendo: mas eu me lembro quando você orava de madrugada, eu me lembro do ciclo de oração, eu me lembro das vigílias, eu me lembro. Você pode estar na lama, mas é escolhido. Você pode estar no anonimato, mas é escolhido. Ele te escolheu. Você pode ser um improvável, mas tu és um escolhido. Oh, estenda as tuas mãos agora. Ei, calamassore, calamandarás. Quem sabe tem um Ezequias lá na tua casa. Ezequias pode ser homem, mas Ezequias também pode ser uma mulher. Ezequias pode ser um irmão, mas também pode ser uma irmã. Aleluias. Ei, glória, um filho pródigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Aleluia, você sente falta e até pediu que estivesse do seu lado hoje e não está. Mas Jesus está dizendo: eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Aleluia, eu não me esqueci dele, eu não me esqueci dela. Enquanto Ezequias está chorando, olhando para a parede, a Bíblia diz que Deus brada no coração de Isaías e diz: Isaías, volta, Isaías. Eita. Volta, Isaías. É o que, Deus? Volta. E faz o que? Muda a mensagem. Prega outra mensagem. Alá sou de canta lamacheia. A mensagem pode ser dura, mas transforma. A mensagem pode ser dura, mas quebranta coração. A mensagem pode ser dura, mas faz virar para a parede. Aleluia. A mensagem pode ser dura, mas faz a lágrima descer e o coração mudar. Aleluia. E quando a lágrima desce e o coração muda, Deus fala no coração do profeta e diz: aquela mensagem já teve o efeito necessário, agora vai lá e prega outra mensagem. Que mensagem, Deus? Diga para ele assim: olha, Ezequias, Deus ouviu tua oração. E Ele está dizendo que aquilo que era morte agora vai ser vida. E tua oração foi tão persuasiva, tu é tão escolhido de Deus,
Tu é tão amado de Deus que Ele está mandando eu fazer uma proposta para você. Para provar que Deus vai te dar esse tempo de vida e que Deus está mudando a mensagem, o que é que você quer que eu faça, Ezequias? Você quer que o relógio de Acais ele avance, ou você quer que o relógio retroceda? O relógio na época do rei Ezequias não era assim não, ó. Era uma escada. Era chamado relógio de Acais. E a sombra do sol marcava as horas. Só que jamais a sombra retrocedeu, ela sempre avançou. Aí Ezequias diz: a sombra avançar é fácil. Faz o seguinte, Deus, faz a sombra retroceder. Aí eu imagino, quem sabe se fosse no século 21, Ezequias ia ficar olhando para o relógio, e o ponteiro do segundo dizendo 55, 56, 57, 58, 59, 1 minuto, 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí daqui a pouco 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tem gente que não entendeu. 3, 2. Enquanto você não entendeu, não paro de contar. 1, 59, 58, 57, 56. Oh glória, oh glória. Por causa de um escolhido, o relógio está voltando, o relógio está voltando, o relógio está voltando. Quem pode levantar da sua cadeira agora e abrir a sua boca para adorar aquele que escolhe, aquele que chama, aquele que levanta, aquele que estende a mão? Oh glória, oh glória, oh glória. Quem pode glorificar a Ele aqui nessa noite? Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Glorifica, glorifica, oh glória. Tem um Deus que faz o relógio retroceder, tem um Deus que faz o ponteiro voltar, tem um Deus que faz o tempo parar. Ele faz quando tem um escolhido que clama, quando tem um escolhido quebrantado. Alguém mandou você parar, alguém disse que você ia morrer, mas Deus está dizendo: não lhe proibais, não manda ele parar, não manda e diz que ele vai morrer, não. Ele vai viver, ele vai pregar, ele vai cantar, ele vai profetizar, aleluia. E deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida, e quem tiver fé levanta a mão para receber. A glória dessa última casa será maior, maior, maior do que a primeira. Aleluia. Só você que tem um Ezequias em casa, um escolhido em casa, aleluia, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos por eles. Só você que tem um filho pródigo em casa, aleluia, algum parente seu, vem aqui na frente, que é noite de orarmos pelos desviados, é noite de orarmos pelos afastados, é noite de orarmos por reconciliação. Oh glória. Aleluia, 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 aleluia. Você crê que Jesus pode tocar o coração dele? Oh glória. Ei, quem sabe você desistiu de pregar para ele? Desistiu de orar por ele? Quem mandou você desistir? Deus não desistiu, quem é você para desistir? Jesus está dizendo: pode liberar a palavra, continua pregando, continua orando. Quem é escolhido, aleluia, enquanto houver fôlego em suas narinas haverá esperança. Oh glória, oh glória, oh glória. Vamos orar juntos? Vamos orar com fé, porque eu tenho certeza que tem um anjo. Você sabia que tem um anjo que tem a sua cara? Que é isso, pastor? Tem um anjo que tem a sua cara. Pedro estava preso, e quando Pedro foi solto pelo anjo, ele bateu na porta. Uma menina abriu a porta e fechou, e disse: mamãe.
eu acho que eu vi o anjo de Pedro. Aí alguém disse, deve ser o anjo dele, porque daquela prisão não tem como sair. Aí continuou batendo na porta. Aleluia, aleluia. Aí eles foram abrir, e quando abriram, era Pedro. Aleluia. Era Pedro, ele voltou. E eu profetizo que ele vai entrar aqui. Aleluia, o filho pródigo vai entrar aqui com a Bíblia debaixo do braço, vai sentar do teu lado, vai adorar contigo, vai cantar contigo, e você pensa que já viu o que é glória através dele. Jesus está dizendo, o que eu vou fazer nesta segunda casa será muito maior do que você imagina. Ele vai entrar contigo. Eu creio, irmãos, que esse filho pródigo ainda será o pregador de um dos cultos nesse ano de 2025. Eu creio que esse filho pródigo ainda vai ser o levita da noite nesse ano de 2025. Vai entrar determinado a viver diferente. Fecha os teus olhos com fé e vamos clamar pelos filhos pródigos. Presbítero Alex. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Senhor, dá glória à tua igreja, Senhor. A tua igreja clama, Senhor, pelo retorno dele.